Olá, tudo bem com você? Estamos começando agora a série Identidade. Como é importante nós sabermos de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, isso faz parte da nossa identidade. Aquele que não sabe de onde veio não sabe para onde vai nem por que está aqui. E nós vamos ter aqui 5 estudos muito importantes a respeito desse assunto da identidade. Eu estava pesquisando na internet sobre o que é identidade. Encontrei algumas definições e uma das que me agradaram foi esta aqui, eu vou ler para você. Identidade é o conjunto de características, atributos e valores que definem quem uma pessoa é, tanto individualmente quanto em relação ao seu contexto social, cultural e espiritual. É a percepção que alguém tem de si mesmo e como essa percepção se relaciona com o mundo ao seu redor. A identidade envolve aspectos como pessoais, personalidade, crenças, talentos, preferências e experiências de vida, culturais e sociais, língua, costumes, tradições e grupos com os quais a pessoa se identifica, e espirituais, crenças sobre o propósito, fé e conexão com algo maior. Em um contexto cristão, a identidade está profundamente enraizada em quem a pessoa é em Cristo, reconhecendo-se como filho amado de Deus, criado à sua imagem. Então você percebe que realmente é importante termos uma identidade e reconhecermos a nossa identidade. Quem você é? Por que você está aqui? Por que você crê no que crê? Quem eu sou? Qual a nossa identidade? Será realmente uma série bastante abençoada e eu convido você a também estar atento para os recados que Deus vai lhe direcionar e tomar as decisões que você precisa tomar. Nós vamos abrir a Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus e, como sempre deve ser feito, faremos uma oração aqui também para que Deus abençoe nosso estudo, para que o Espírito Santo que inspirou os autores ilumine a nossa mente e nos dê a devida compreensão. Vamos orar? Pai bondoso, muito obrigado por esta oportunidade que temos de estudar a Tua palavra. Obrigado por essa série Identidade, que com certeza vai nos ajudar, mais uma vez, a visitar nossas origens, revisitar nosso DNA como cristãos adventistas, como organização, como igreja, e que nós tomemos as devidas decisões ao estudarmos os assuntos e ouvirmos a Tua voz. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz, é o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Neste primeiro estudo, Identidade, nós vamos ler juntos Apocalipse capítulo 10, e ali nós vamos, então, reconhecer a nossa história, a nossa origem e o nosso propósito. Abra sua Bíblia comigo, eu vou compartilhar aqui com você a minha tela, para que nós acompanhemos, então, aqui o PowerPoint que foi preparado para esta série. Identidade, do desapontamento à esperança, o nascimento de um movimento profético. E eu quero começar nossos estudos aqui, lendo com você a visão de Apocalipse 10. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, ali em Apocalipse capítulo 10, um capítulo muito interessante que descreve a experiência de um povo e o que derivou dessa experiência. Nós vemos aqui o seguinte: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto dele era como o sol, as pernas como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Não escreva nada. Então o anjo que eu vi, em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo: já não haverá demora. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vá, pegue o livro que se acha na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então eu fui ao anjo, João foi obediente aqui, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me deu, me falou: pegue o livrinho e devore-o.
No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. E eu vou deixar aqui para ler o verso 11 logo depois, tá bom? Mas até aqui nós vemos, então, uma visão. João, então, ele vê ali um anjo forte, poderoso, que traz um livrinho, um livro pequeno, um pequeno rolo, selado. Quando nós estudamos a Bíblia, nós percebemos que apenas de um livro na Bíblia é dito que estava selado. É Daniel. Lá em Daniel capítulo 12, no verso 9, nós vemos então a ordem de Deus a Daniel, que foi a seguinte: seles ou feches, encerres as palavras deste livro até o tempo do fim. Então a ordem de Deus para Daniel era fechar seu livrinho, seu pequeno livro, que tem apenas 12 capítulos, até o tempo do fim. Aqui no Apocalipse nós vemos então o livro sendo aberto, e nós conseguimos entender então que, portanto, aqui é o momento que marca o tempo do fim. No tempo do fim, de fato, as pessoas começam a compreender os escritos proféticos de Daniel e Apocalipse. Lá em Daniel mesmo é dito que muitos iriam para um lado para o outro, e o conhecimento, o saber a respeito das profecias iria se multiplicar. E de fato ali, no meados do século XIX, especialmente nos Estados Unidos, mas não apenas lá, várias pessoas começam a estudar as profecias. Mesmo aqui na América do Sul, um padre jesuíta chamado Manuel Lacunza escreveu por essa época um livro com o título A Vinda Gloriosa do Messias, sobre a volta de Jesus. Na Europa também pessoas começaram a estudar as profecias sobre a volta de Jesus, e nos Estados Unidos houve também esse despertamento em volta desse assunto. João, ele está aqui representando um povo, portanto, pessoas que, quando entenderam pelas profecias que Jesus estava prestes a voltar, ficaram muito felizes, e proclamar isso era realmente doce na boca, mas infelizmente passaram por um desapontamento amargo, quando a data correta estava ali, bem calculada, mas o evento não foi bem compreendido. Eles achavam que Jesus voltaria, segundo seus cálculos, em 22 de outubro de 1844. A data passou, Jesus obviamente não veio, e eles ficaram tremendamente descontentes, desapontados. Foi um tremendo desapontamento aquele momento ali que eles vivenciaram. Então, o que acontece aqui nessa visão? Um anjo poderoso desce do céu, um livrinho aberto na mão dele, o livro de Daniel, portanto, e a mensagem desse livro, quando compreendida, foi doce na boca. Pregar sobre isso foi maravilhoso, mas houve um desapontamento amargo, a experiência dos milleritas. Guilherme Miller foi o mais destacado desses pregadores norte-americanos, com certeza, né? William Miller, ou Guilherme Miller. Ele era batista, de origem batista, tornou-se um estudioso das profecias, Daniel e Apocalipse, depois de passar por uma experiência dramática na guerra, ali no início do século XIX, né, a guerra contra a Inglaterra, e ele volta impressionado com tudo aquilo e começa a estudar a Bíblia, abandona seu deísmo e encontra na palavra de Deus um amigo, Jesus Cristo. E ele se destaca por estudar as profecias de Daniel e Apocalipse. O foco dele ficou ali em Daniel 8,14. Na verdade, a proposta de Miller era estudar toda a Bíblia e não avançar nessa leitura, nesse estudo, até que compreendesse cada um de seus versos. Ou seja, um estudo bastante sério, bastante correto, tanto é que poderíamos até chamar de hermenêutica millerita, ou seja, deixar que a Bíblia se explique a si mesma. Foi uma metodologia realmente muito adequada, né? Então ele se depara com Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, e esse verso muda a história da vida dele e do cristianismo, na verdade, né? Com esse despertamento adventista. Não havia ainda igreja adventista do sétimo dia, mas várias pessoas de várias religiões aderiram às ideias milleritas ou adventistas, que tinham que ver com o advento de Cristo, a volta de Jesus. E, para você ter uma ideia, a população dos Estados Unidos nessa época aí, meados do século XIX, era de mais ou menos 17 milhões de habitantes. 1 milhão de pessoas foram alcançadas com essa mensagem millerita. Então, realmente foi um despertamento espiritual muito, muito forte ali nos Estados Unidos, especialmente, né, com base ali nas profecias de Daniel. Cálculos foram feitos, depois aprimorados até por Samuel Snow, e eles então concluíram que, na verdade, a volta de Jesus seria em 22 de outubro de 1844. Não vou ter tempo aqui de fazer esses cálculos com você, mas se você tiver curiosidade, você pode procurar pesquisar isso, né, e fazer os cálculos também, e entender então que Jesus voltaria muito em breve. A expectativa dessas pessoas
foi tão intensa que o desapontamento também acabou sendo muito forte, né? Pessoas venderam suas propriedades para pregar o evangelho, para publicar revistas e livros, pessoas deixaram de colher suas lavouras ali, achando que de fato Jesus voltaria naquele momento, e enfim. Mas também Deus não abandonou essas pessoas, obviamente. E se elas erraram, erraram porque queriam estar com Jesus. Eu não diria assim que foi um erro premeditado, nem um engano calculado. Elas erraram, mas erraram porque queriam ver Jesus, certo? Nós podemos também entender que há paralelos com outro desapontamento, esse registrado na Bíblia, né? Quando Cristo morre na cruz, as multidões que o seguiam em busca de pão, de milagres, não estavam mais ali. Um punhado de pessoas apenas que permaneceu ali ao pé da cruz, João, o único discípulo que permaneceu até o fim, e algumas mulheres seguidoras de Jesus. Os demais todos fugiram, dispersaram. Então, a cruz foi um desapontamento terrível porque algumas pessoas, né, os seguidores de Jesus, haviam idealizado o Messias. Eles esperavam um rei que haveria de expulsar os romanos daquela terra. Eles achavam que teriam cargos elevados no reino, no governo desse Messias. Então, apesar de os textos do Antigo Testamento e as palavras de Cristo mesmo, que ali por mais ou menos 9 meses antes da sua crucifixão foi enfático em dizer que ele teria que sofrer e morrer, a profecia de Isaías do servo sofredor, como ovelha muda seria levado a matadouro, né? E outras tantas profecias messiânicas deixavam claro que o Messias, ele sofreria e morreria pelos pecadores, mas eles não quiseram ouvir isso. Eles estavam obcecados por uma ideia que eles haviam construído, uma ideia de um Messias que era humana, que apenas resolveria problemas locais e limitados. Então, quando Jesus morre, eles realmente ficam desapontados. O Messias morreu. Lembra dos discípulos de Emaús? Quando Jesus se aproxima, eles ainda não o reconheceram como Jesus ressuscitado, e começa a fazer perguntas. Eles respondem assim: nós esperávamos que fosse ele que haveria de redimir Israel, haveria de salvar Israel, mas hoje já é o 3º dia em que ele está morto. Então você vê as palavras de frustração e desapontamento, né? O tom de desapontamento nas palavras daqueles discípulos. Então nós podemos comparar com certeza o que aconteceu lá em 1844, de alguma forma, com o que aconteceu também no século I, quando Jesus morre na cruz. Houve 2 desapontamentos, porque pessoas que estudaram a palavra ou que amavam a Jesus, claro, elas não compreenderam muito bem aquilo que estava escrito e idealizaram a morte e também a segunda vinda de Cristo, e entenderam mal aquilo que estava escrito, né? Mas, por outro lado, houve uma espécie de peneiramento, de teste. Multidões abandonaram Jesus, mas um punhado de gente permaneceu firme, orando a Deus, buscando luz, para entender o que havia acontecido, e essa luz vem, e a resposta vem. Deus nunca abandona seus filhos sinceros, seus filhos amados, e com aquele punhadinho de pessoas sinceras, que queria entender a vontade de Deus, que queria compreender para poder pregar, e de fato pregaram em todo o mundo conhecido, dedicaram a vida a Jesus, morreram por Jesus. Com aquele punhado de pessoas desapontadas, Deus estabelece um movimento que veio a ser conhecido como Igreja Cristã. Pois bem, aquelas milhares e até milhões de pessoas que estavam na expectativa ali da segunda vinda de Cristo no século XIX, elas abandonaram o movimento. Algumas voltaram às suas igrejas de origem, outras perderam a fé completamente, mas um punhado de pessoas permaneceu ali orando, clamando a Deus, derramando lágrimas, pedindo compreensão, pedindo para entender o que havia acontecido. E Deus deu a resposta para essas pessoas, né? Houve uma resposta. Deus atendeu as orações, e com aquelas pessoas, aquele punhado de pessoas sinceras, Deus, ele dá origem a um movimento profético que depois veio a ser conhecido como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa experiência, nós cremos, está expressa aqui em Apocalipse 10. A experiência da doçura da pregação e a experiência do desapontamento subsequente. O verso 11, eu deixei para ler aqui com você agora, eu pulei de propósito, né? Eu deixei de ler de propósito, e quero ler agora, Apocalipse 10, verso 11. Após passarem pelo desapontamento, o que diz aqui o texto? Veja só. É necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Aqui estava a resposta. Depois de passar pelo desapontamento, eles deveriam ainda pregar o evangelho, pregar as verdades que estavam descobrindo na palavra de Deus,
e levar essa mensagem não apenas aos Estados Unidos, não apenas ao Chile, como Manuel Lacunza, não apenas a um ou outro país, mas para todo o globo, todo o planeta. Deveria ser uma pregação mundial. É isso, né? Então, o nascimento da Igreja Cristã e da Igreja Adventista tem semelhanças, no sentido de que, em ambos os momentos, houve um desapontamento e depois uma missão sendo pregada. No caso dos adventistas, lá do século XIX, eles entenderam que, na verdade, em 22 de outubro de 1844, Jesus estava passando do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. Ele estava inaugurando uma nova fase, né, de seu ministério intercessório por nós no santuário celestial. Se você tem dúvidas com respeito a esse assunto do santuário celestial e de suas fases, de seus serviços, é importante estudar Hebreus, né, no Novo Testamento, o santuário lá em Levítico, no Antigo Testamento, em Êxodo também, para você perceber que o santuário terrestre era apenas uma figura e sombra das realidades celestiais. Portanto, o que acontecia na terra, de alguma forma acontece também no santuário celestial. E Jesus, como nosso sumo sacerdote nesse santuário celestial, não feito por mãos humanas, como diz Paulo em Hebreus, ele também ele executa as obras que eram prefiguradas pelos sacerdotes aqui na terra. Então, na data ali de 1844, acontece o Yom Kippur no Santuário Celestial, o dia da purificação do santuário e o início do que nós chamamos de juízo pré-advento, ou juízo investigativo. Até porque se Jesus vem para dar o galardão, ou seja, a recompensa, é necessário que haja primeiro um julgamento, haja primeiro um juízo, e ele está acontecendo desde 1844. Muito bem, esse entendimento mudou realmente os rumos desse povo e, posteriormente, algum tempo depois, pessoas que pertenciam a várias denominações religiosas. Note que a Igreja Adventista, ela não surge como uma dissidência de uma outra igreja, como é muito comum no meio cristão. Pessoas de várias religiões, de várias igrejas, né? Ellen White era metodista, Tiago White pertencia a outra igreja, havia batistas como vários pioneiros, né? Enfim, eram membros de igrejas diversas. Eles passaram a ter uma mesma crença, uma mesma esperança e acabaram se unindo, e dessa união, desse povo unido, surge então um movimento adventista que depois, na década de 60, né, 1862, 3 ali, eles se organizam como uma igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Alguns pioneiros tiveram um papel muito importante nesse movimento inicial, né? Nós temos aqui na tela, por exemplo, Raquel Oakes, ou Rachel Oakes, essa senhora ali à esquerda. Ela era batista do Sétimo Dia e foi a responsável por trazer para o adventismo a compreensão da guarda do sábado. Então a Igreja Adventista Sétimo Dia se torna, né, o grupo maior daquele desapontamento, pelo menos se torna uma igreja sabatista, guardadora do sábado, como está na Bíblia realmente. Eles compreenderam que deveriam fazer isso, né? Ao lado dela, Hiram Edson foi aquele que pela primeira vez teve a compreensão correta do que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844, teve aquela visão, aquela compreensão lá no milharal, né? Quando caminhava por um milharal, junto com um amigo dele, ele então entendeu que Jesus estava passando do lugar santo para o santíssimo do santuário celestial. O que dizer de John Andrews, né, esse aí de óculos redondo e barba, né, foi um dos mais destacados teólogos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Era um adolescente quando passou pelo desapontamento, depois ele se dedica integralmente à pregação do Evangelho, foi o primeiro missionário enviado oficialmente pela Igreja Adventista para fora dos Estados Unidos. Ele pregou ali na Europa com muita dedicação, seus filhos também. Joseph Bates, ou José Bates, ali ao lado de Andrews, foi também um pioneiro muito destacado. Ele era um capitão de navio, um homem muito correto, e ele, quando entende, né, graças à pregação de Rachel Oakes, da Raquel Oakes, lá numa igrejinha no estado de New Hampshire, naquela igreja toda se converte à mensagem do sábado, graças a Rachel Oakes. Joseph Bates vai até aquela igreja para entender o que estava acontecendo, passa ali um tempo com os irmãos estudando a Bíblia, quando volta está já convencido e convertido à mensagem do sábado. E tornou-se um grande pregador da mensagem adventista, né? Um destacado pregador. Ao lado dele, Tiago e Ellen White, casal também que teve um papel muito importante na pregação da mensagem dos 3 anjos, no tempo deles, e continua pregando Ellen White por meio de seus livros. Ela escreveu muitos livros, uma mulher humilde, sem educação formal, e que, no entanto, foi usada por Deus para escrever sobre temas os mais variados, como psicologia, teologia, medicina, educação e muitos outros temas. Realmente foi uma mulher usada por Deus poderosamente
num ministério profético que durou muitas décadas. Então aí estão alguns dos pioneiros, tem vários outros que tiveram destaque, né, no início desse movimento, pessoas que dedicaram a vida a pregar o evangelho e que amavam a volta de Jesus. Passaram pelo desapontamento, não perderam a fé e permaneceram ali aguardando para um dia em que Deus iria dizer ao seu filho, filho, vai, chegou a hora, como diz uma linda canção dos Arautos do Rei, né? Origem profética da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, a união daquelas pessoas foi em torno da fé bíblica. A preocupação deles era entender a palavra de Deus para proclamá-la com poder e correção. Redescoberta de verdades bíblicas, com base no estudo sério da palavra de Deus. Eu já disse aqui, repito, eles descobriram que o sábado é o verdadeiro dia de guarda, dia de repouso, e não o domingo, como foi, como a maioria dos cristãos acabou depois adotando, né, uma mudança feita não por Deus, mas por seres humanos. Eles redescobriram na Bíblia que os mortos permanecem inconscientes até a ressurreição, ou na volta de Jesus, ou no caso dos ímpios, 1000 anos depois disso, lá no fim do milênio. A pessoa, como alma, ela é mortal, né? Isto que é mortal se revista da imortalidade, como diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15. Então eles descobrem a mortalidade do ser humano, que a imortalidade é condicional. Se eu aceito aquele que é vida, eu posso ter a vida eterna, mas a minha condição é de mortal. Então, verdades bíblicas são redescobertas, o santuário, a verdade do templo do Espírito Santo, que nós temos que cuidar do nosso corpo, vamos falar mais disso adiante nessa série, né? Então, várias doutrinas bíblicas passaram a ser redescobertas a ponto de nós considerarmos esse movimento como uma espécie de continuação da reforma protestante mesmo, né? É uma reforma protestante do século XIX, porque o interesse deles era descobrir a verdade na Bíblia para poder colocá-la em prática, para poder viver isso, né? E já mencionamos aqui a importância, então, de figuras como Rachel Oakes, Joseph Bates, na questão do sábado, Tiago e Ellen White, né, no ministério de pregação, Ellen White, ministério profético, Ryan Edson, John Andrews e outros tantos que foram pessoas bastante dedicadas a Deus e que nos inspiram também a ser dedicados ao Senhor, né? E nós temos um chamado hoje aos adventistas modernos. Isso não ficou só na mão dos pioneiros, né? Nós temos que continuar essa missão. A tocha da verdade está hoje em nossas mãos, né? Então nós temos que proclamar ao mundo a mensagem dos 3 anjos em Apocalipse 14, que começa assim, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adore aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então há um chamado à adoração do Deus verdadeiro, aquele que criou o universo, aquele que criou o sábado para ser o memorial dessa criação, e nós somos, portanto, dele por criação e por redenção. Então temos que pregar essa mensagem a todo mundo, né? Temos que ter um compromisso com a verdade e com a evangelização do mundo. A Adventista é mais do que uma igreja, é um movimento. E como movimento ela tem que avançar, não pode parar. Nós temos que ver em cada oportunidade um chamado para a missão. Preparar uma geração para a volta de Jesus. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa intenção, essa é a nossa missão, certo? Compromisso renovado. Vamos renovar nosso compromisso com Deus? Vamos nos inspirar no exemplo dos pioneiros que dedicaram a vida, que fizeram do amor a Cristo e à verdade a coisa mais importante da vida deles. Que nós façamos o mesmo, né? Que nos inspiremos no exemplo deles, espalhemos a mensagem da breve volta de Cristo, aonde quer que passemos, sejamos, né, luz e sal da terra, e participemos desse movimento global de pregação do evangelho, quer seja distribuindo um livro missionário, quer seja oferecendo um estudo bíblico, ajudando o semelhante nas suas necessidades. Tudo isso deve ser missão em nossa vida, certo? Eu quero convidar você a orar mais uma vez comigo para encerrarmos essa reflexão inicial da nossa série Identidade. Vamos orar? Bondoso Deus, nosso eterno e querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu usaste homens e mulheres lá no passado para iniciarem esse movimento profético, e obrigado porque a vida deles é uma inspiração para nós. Que nós hoje sejamos como eles, mas aproveitemos os recursos modernos que estão à nossa disposição. Nós temos hoje TV, rádio, internet, tantos recursos incríveis com os quais os pioneiros não dispunham, dos quais eles não dispunham. Ajuda-nos, Pai, a usar tudo isso da forma correta, a fim de espalhar essa mensagem de salvação e a mensagem da volta de Jesus a todo mundo, em nossa geração. Nós pedimos essas bênçãos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Materiais adicionais. Em cada fim de reflexão, eu vou sugerir para você aqui alguns materiais de apoio para você aprofundar o seu conhecimento sobre o assunto. Então, nós temos aqui o livro Adventismo, de George Knight. É um livro publicado pela CPB, Casa Publicadora Brasileira. Vale muito a pena ler esse livro aqui para compreender um pouco melhor a nossa história, ok? E aqui, no meu canal no YouTube, Michelson Borges, eu sugiro que você assista ao vídeo Uma Breve História do Adventismo. É só colocar no buscador do canal lá esse título, Uma Breve História do Adventismo, e você vai ter acesso a esse vídeo em que eu exploro com mais detalhes a origem desse movimento profético chamado de Adventista, ou Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito bem, então esse foi o primeiro estudo da série Identidade. Espero que você tenha apreciado aqui a nossa reflexão, e mais do que isso, que Deus tenha falado realmente à sua mente, ao seu coração, e você tenha tomado as devidas decisões que precisam ser tomadas para que nós não só conheçamos, mas mantenhamos a nossa identidade neste mundo que muitas vezes luta para tirar de nós essa compreensão, essa crença, como aconteceu lá com os 3 jovens hebreus na Babilônia, lembra? Com Daniel também, quando o rei quis ali mudar o caráter deles, a identidade deles, mudando-lhes o nome, mudando a dieta, mudando a postura, e esses jovens, graças a Deus, permaneceram firmes. Que nós também, como cristãos adventistas, neste mundo que tenta diluir nossa identidade, permaneçamos firmes pelo que é certo, pela palavra de Deus. Vamos orar? Bondoso Deus, querido Pai Celestial, nosso Criador, obrigado, Senhor, por mais esse estudo da Tua Palavra, obrigado porque nós vemos a Tua mão poderosa conduzindo a nossa vida e também a vida da Igreja. Ajuda-nos, Senhor, a manter a nossa identidade cristã, adventista, neste mundo difícil, que muitas vezes luta, conspira contra nós para diluir nossa fé, nossa crença e nossa identidade. Dá-nos a tua paz, Senhor, permanece conosco, é o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.